Olá, bom dia novamente. É verdade, meus queridos, vamos ver quem trai, quem não trai, porque dizem que quem trai uma vez trai mais. Pois é, mas também dizem que o dinheiro não traz felicidade e quando cai na conta ninguém devolve. Então, afinal, essa frase é uma grande verdade ou é apenas um ditado popular? Hoje vamos falar no Olá Miranda sobre um tema que sempre divide opiniões. Será que quem trai uma vez está condenado a repetir o erro ou as pessoas podem realmente mudar? É isso que vamos descobrir. Comigo tenho o Rui e a Cláudia novamente. Bom dia! Bom dia. Então digam lá, gostaram da última vez? Foi... Também há de vocês que agora digam que não gostaram de cá, e também era o que mais me faltava. Eu disse ao Rui, olha, o Rui é assim, você pode vir outra vez, porque a gente tem aqui uma conversa para acabar, até porque a Cláudia deixou aqui uma frase no ar e, segundo os meus colegas, não se pode deixar nada no ar. Portanto, há que explicar e desenvolver. E eu disse ao Rui, olha, você pode cá vir, mas tem que trazer pastéis natibolas de Berlim, do trigo da aldeia. Já pensou, por exemplo, imagina, assim num ato de loucura, a Cláudia também tem... O que é que a Cláudia faz? Tem um estabelecimento. Tem salões de cabeleireiro. Pastelzinho de nata no salão de cabeleireiro, chiquérrimo, mas a Cláudia já me disse que está comprometida, não é? Sim. E continua comprometida depois do programa? Continua. Então estão a ver que isto também não correu assim tão mal. Não. O Rui continua solteiro Continua bom rapaz. e vai continuar depois do programa. Vamos ver. Ó Cláudia, deixou aqui uma frase no ar. Já está a respirar os olhos, já sabe o que é, não é? Sim. Que é assim, quem trai uma vez, trai sempre. Foi isto que estávamos a falar no off. E a Cláudia disse, não foi bem isso que eu quis dizer. Até o que é que quis dizer? Explique, olha que aqui neste programa, pois os meus colegas, a gente deixa no ar e isto é uma confusão. Vou cá para a semana outra vez. Pode vir sempre. E vocês gostarem disto, olha, podemos começar a fazer isto todos os dias. Então conte lá. Então, que isto é a quis dizer? minha opinião pessoal daquilo que eu passei. Eu fui traída e a pessoa traiu-me durante 1 ano e meio, com várias pessoas. Não foi só com uma pessoa, foram com várias. E, entretanto, arranjou uma namorada e continuou a trair. Ou seja, é duro. Então não acredita nestas segundas oportunidades que se dão, porque a pessoa ali à mínima casca de banana escorrega outra isto vez. é como um espelho. Nós temos um espelho. Se o deixarmos cair, vamos parti-lo. Vamos colá-lo. Quando nos olharmos ao espelho, vamos sempre ver que ele está partido. Percebeu-se, mas é assim, isto para explicar melhor ao Rui, já admitiu, o Rui já está a pensar em lá vem ela, isto pode correr mal. O Rui já admitiu aqui que traiu. E agora eu quero fazer uma provocaçãozinha. Depois continuou ou parou? Porque quem trai uma vez trai mais, diz a Cláudia. O Rui é da mesma opinião ou tem uma opinião diferente? Eu tenho uma opinião diferente. Eu hoje, por acaso, não queria tanto discutirmos a traição, porque nós todos concordamos... Meu querido, mas é o tema... Certo, tudo certo. Mas eu queria trazer uma reflexão comum Então diga. que possamos fazer. Deixe-me interromper. Você fala bem, homem. Vou-lhe dizer, você deve ser a pastelaria que mais vende neste país. Você fala e você tem, mas depois explique lá. Isto, quando nós erramos, depois tudo depende da história que nós queremos contar. Nós podemos se vitimizar, deixar os nossos medos estar no comando e, acima de tudo, deixar que o nosso orgulho nos destrua. Ou então, podemos assumir os erros e depois, acima de tudo, mostrar autorresponsabilidade, e isso demonstra que o erro transformou-nos. Nós podemos ter um erro e permitir que o erro nos destrua, ou então permitir que o erro nos transforme e torne uma pessoa melhor. Nós vivemos muito pela imagem da aprovação social. E o que é que o Rui acha que dói mais? E isso aqui também vou perguntar à Cláudia, a questão é a mesma. O que é que dói mais? É saber que a pessoa mentiu, portanto, neste caso o Rui está do lado oposto, não é? Foi a pessoa que cometeu o erro. É saber que a pessoa mente ou é o ato em si? Errar acho que faz parte da condição humana. E nós, quando erramos, ou escondemos, ou somos cobardes, ou somos verdadeiros e assumimos o nosso erro. E isso transforma-nos e isso torna-nos melhores. Nós nas vitórias celebramos. Nós nas derrotas fazemos o quê? Reconstruímos, reerguermos e é só assim é que conseguimos subir. Tanto na vida como na relação. Rui, se eu não o conhecesse, não soubesse que você era o dono das melhores pastelarias de Portugal, ia dizer que você era Camões reencarnado também, porque vou-lhe dizer, você tem um palé que eu nunca vi. Não, mas isto é a minha forma de pensar. Mas eu quero lhe fazer a pergunta, vou-lhe fazer novamente. O que é que dói mais? É saber que a pessoa nos mentiu, não é? Porque isto não é omissão, há mentira, não é? Ali. Ou foi o ato em si, o gesto em si? Nós aí temos de ter empatia por quem magoamos.
E depois temos de estar disponíveis para aceitar as consequências de quem magoamos. Nós Então não teve empatia. temos que ter empatia. Não, nós tivemos um erro. Então, mas o que é que lhe gostava mais? Se fosse ao contrário, o que é que lhe ia gostar A mais? mentira. Não é o ato em si. O ato em si desvaloriza, só a Não, mentira. o ato em si é grave, mas nós assumimos. Porque a vida não é perfeita, a vida não é um mundo encantado de histórias. A vida tem dificuldades e tem as dores de crescimento. E numa relação, nós podemos decidir os erros tornam-nos mais fortes ou os erros nos fazem separar e desistimos, que é hoje o grande problema. Oh! Olha, merece palminhas no nosso público e tudo. É um Olha, dos grandes está a dar problemas, tudo. é um dos grandes problemas da nossa sociedade hoje em dia, é nós, perante uma dificuldade, desistimos. Mas vai voltar a trair ou não? Não. Ai, você, olha, vou-lhe dizer, não. Demorou Porque a os meus, responder. não, fui Demorou a bastante responder, rápido. não, Cláudia. Os meus princípios e valores não o permitem. Quem- Mas os meus erros fizeram-me o homem que sou, o homem que me trouxe até aqui hoje. Cláudia, A mim doía-me as duas coisas. A mentira e a traição. as duas. Sim. O que é que lhe A Cláudia já admitiu aqui que, Sim. infelizmente, Mentiram e traíram. E eu tive que ir à procura, comecei a desconfiar, passado muito tempo, tive que ir à procura. como é que achou? Como é que... É que Isto já foi há muitos anos, isto isto é já muito foi há muitos moderno. anos, ainda havia o i5. Ah, E eu eu comecei- lembro-me. Eu ainda sou desse tempo. Agora que eu percebo que estou a ficar velhita. Eu sou E deste eu tempo. fui à procura, uma coisa que nunca tinha feito, nunca tinha mexido em telefones, nunca tinha mexido em nada. Ai, querida, mas também aquilo não. estava Olha, ali à tudo minha em que lá frente. fui, jurei para nunca mais. Sim, e eu nem vi tudo. Eu na altura nem vi tudo. Acho que vi só metade, porque aquilo era tanta coisa que destruiu-me. Conheço alguém assim. Conheço alguém assim. Destruiu-me. Eu fiquei Mas tá- doente, eu fiquei com uma anorexia, eu fiquei prestes a ser internada, eu fiquei muito, muito mal. Por isso custa-me a lidar com traições. É, Custa-me entregar-se um o- bocadinho mais à pessoa. Sim. A pessoa para mim era a prioridade. Eu depois tive que aprender A colocar-se em primeiro lugar. colocar-me em primeiro lugar. Eu tive que começar a fazer terapia, eu tive que aprender. A pessoa em si pediu desculpa alguma vez? Nunca. Eu era maluca, completamente. Ai, querida, isso todo... Oh, Isso se é calhar aí fiz... que difere os homens grandes dos Sim. homens pequenos. E A as minha- mulheres a minha grandes das experiência mulheres foi pequenas. péssima. Mas a Cláudia diz aqui uma coisa muito interessante, que é, eu era maluca. A Cláudia era maluca ou fizeram-na passar por Não, maluca? não fizeram passar por maluca, porque eu É não que é era, porque diferente. Eu vi. E a pessoa em si dizia que não era. E até hoje não admitiu o erro. Nunca. E, ó, Cláudia, e acha que é possível voltar a confiar novamente na pessoa? Não, eu pensei, eu vou sofrer das duas maneiras. Se eu ficar na relação, eu vou sofrer. Porque eu sei que aquela pessoa... Lá está, se fosse com uma pessoa e fosse um erro, se calhar eu na altura tinha perdoado, porque era... Eu punha aquela pessoa à frente de tudo, à minha frente, não é? Por isso eu se calhar tinha perdoado, lá está. Mas não, como eu vi que foram com várias pessoas e depois soube que a pessoa teve uma relação e continuava a trair, eu pensei, foi a melhor coisa que eu fiz. Não tinha como. O que é que o Rui, que está no lado oposto, faria no lugar da Cláudia? E um dia o Wi-Fi, porque agora já não há. Agora, Já há muitos anos. agora até já há Face ID e essas coisas. Isto está muito moderno, isto qualquer dia, isto para descobrir, isto é um 31. Mas enquanto não é um 31, o que é que o Rui faria? A vida é feita de escolhas. Já foi traído? Não sei. Mas de certeza, por alguma situação e na vida, que já fui enganado, de certeza. Também, olha, na minha terra diz que o corno é sempre o último a saber. Na minha terra já se diz assim. Minhas queridas, é verdade, não se diz aí, não é assim que se diz os mais velhos, mas que eu aprendo com a minha avó. Mas o mais importante não é o que os outros que fazem connosco, é aquilo que nós fazemos com os outros. Porque se você fizer algo errado para comigo, isso é uma coisa sua, um problema seu, não é meu. Então, e não acha que as pessoas que traem, vocês não acham que revelam um bocadinho de falta de caráter, personalidade? Acha? Eu aí que penso sim. um pouco diferente, porque nós vivemos muito de imagem e de reputação. E a reputação é o quê? É o que os outros pensam de nós. E o de caráter é o quê? O caráter é aquilo que nós somos quando ninguém nos está a ver. Cláudia- E a Cláudia aí é não- que marca claramente a diferença. Olha- É assumir os erros, todos nós erramos. Ou então escondemos-nos atrás e não assumimos, não somos homens e mulheres, ou então assumimos, porque acho que discutir quem trai e quem não trai, isso não é discussão, porque nós todos erramos na vida, seja em que área for da nossa vida. E é os erros A Cláudia que nos não, mas olha- ajudam a construir e a sermos A melhores. Cláudia não me parece assim muito convencida. Pode ser verdade, mas nós não temos que nos diminuir para caber no mundo de alguém. Não. Nós temos que sentir que somos prioridade na vida da pessoa. Isso é quando Deus faz tudo dar errado, para quê? Para nos tirar daquele lugar. Sim, provavelmente foi um livramento.
Eu agora penso assim, mas na altura não é assim que nós pensamos. Na altura o nosso mundo fica destruído, desaba. O que é que você acha, Rui? É um livramento? Eu sou... Acha que você foi um livramento para a sua... Eu sou uma pessoa otimista de princípios e de valores. E isso ajuda-me a transformar-me e a ser um homem amanhã melhor do que sou hoje. Porquê? Porque hoje tenho ali em casa um menino chamado Rui Martins, que é meu filho. E é das pessoas que eu mais amo. E eu tenho que ser exemplo para ele. Sim, verdade. E se ele ver que... O Rui é o seu cabeleireiro, ia fazer o corte de cabelo, contava-lhe esta história toda. A Cláudia, por exemplo, era capaz de... Está solteira, atenção, o seu marido não existe neste momento. Sim. A Cláudia era capaz de se envolver com o Rui, ou com uma pessoa, com a história do Rui, vamos imaginar que não é o Rui, pronto. Está a perceber onde é que eu quero chegar. Era capaz, depois de saber esta história Depois de toda. saber, não sei. Se fosse neste momento, depois do que eu passei, possivelmente era difícil, porque estou magoada, não é? Fiquei uma pessoa magoada. Eu tenho uma relação de 16 anos e no início foi muito difícil para o meu marido a conseguir lidar comigo, porque ele estava completamente traumatizado. Eu tive que fazer terapia, foi todo um processo. Se calhar, neste momento, se eu estivesse solteira, se calhar depois da terapia não era tão difícil assim, porque sinto que eu sou a prioridade. No meu mundo, eu sou a minha prioridade. Na altura, depois do que passei, não. Não mesmo. Oh, Rui. Preferia não saber. Eu não quero ser má língua, mas olha que isto está aqui um 31, vou-lhe contar. Eu preferia não saber. Se eu não soubesse, Isso depois é Podes que não vêem coração isso com depois é a escolha de cada um. Como ontem a Seleção de Portugal perdeu. Uns criticam o Ronaldo por ter 40 anos e não marcar golos. E outros, que é o meu caso, admiram, continuam a respeitá-lo e a lembrar de todas as vitórias que ele deu a Portugal. Isto das relações não é cá um jogo de futebol, que isto não é Isto é fazer uma questão, gol e é uma está questão feito. de posicionamento. Não, que uma traição é considerada um penalti, cartão vermelho. Sim, logo. Agora eu quero saber o que é que vocês mudavam hoje em dia, mas Rui, mas é para ser reto e sincero, o que é que mudava hoje em dia? Isto depois deste programa, isto temos que ir lá fazer uma reportagem, analisar como é que aquilo lá está, que isto aqui não vai... Eu acho que isto, olha, Cláudia já disse que não está assim muito convencida. O que é que mudava hoje? Em mim? Sim, não, hoje quando fosse para uma relação, já não pensava mais em sequer pôr essa hipótese de Numa casca de relação banana. tem que haver princípios, valores, respeito e fidelidade. É o mais importante. E nunca podemos abdicar dos nossos princípios e valores, sabendo que não somos máquinas programáveis. Nós erramos. confiança. Tem que haver confiança, tem que... eu, quando comecei a minha relação, o meu marido não podia Mas o que mexer é que no mudava? telefone. O que é que mudava? Assim muito rapidinho. O que é que mudava? Que Agora, mais confiança, mais amor próprio. Mais, sim, Colocava-se assim primeiro. É aquilo que faço hoje, coloco-me a mim em primeiro lugar. E sou confiante, sou uma mulher confiante.